Você já parou para pensar sobre os mistérios que cercam a Bíblia? Entre relatos inspiradores, leis e profecias, há um livro que se perdeu nas sombras da história, quase esquecido. O livro de Enoque. Você já ouviu falar dele? A obra que poderia mudar a forma como você vê não apenas os textos sagrados, mas a própria figura de Enoque, um personagem intrigante mencionado na Bíblia. E se eu te disser que ele contém histórias que podem até desafiar sua compreensão do mundo espiritual e das forças que influenciam a vida humana? Ao longo dos próximos minutos, nós mergulharemos nos recantos esquecidos da Bíblia, desenterrando verdades que se perderam no tempo. Esteja preparado para um passeio fascinante que explora os segredos, as controvérsias e a influência do livro de Enoque. Como ele chegou até nós? O que o tornava tão especial que, embora tenha sido amplamente debatido, acabou excluído da Bíblia? Acredite, essas respostas vão te surpreender. O livro de Enoque, também conhecido como Enoque, é uma coleção de escritos atribuídos a Enoque, o bisavô de Noé. Ele possui um legítimo histórico de mistério, existindo em várias versões e copiados em diferentes culturas ao longo dos séculos. E você sabia que a maioria dos estudiosos acredita que ele foi escrito entre os séculos III e antes de Cristo? Isso torna contemporâneo de outros textos apócrifos, e em muitos aspectos, complementa o próprio Antigo Testamento. Mas e a sua exclusão da Bíblia? Você pode se perguntar. Ao que tudo indica, sua natureza única e a sua abordagem em relação aos anjos e a justiça divina não foram bem recebidas por todos os grupos que buscavam consolidar a canonicidade das Escrituras. Historicamente, o livro de Enoque poderia ter causado alvoroço por suas visões apocalípticas, tornando-se assim um tema polêmico em discussões religiosas. O que seria considerado uma heresia em um momento se torna um convite ao questionamento em outro. Você não fica curioso para saber o que exatamente o livro de Enoque revela? O intrigante é que, durante séculos, o livro de Enoque foi bastante popular entre os judeus e os primeiros cristãos. Algumas das suas passagens foram citadas por apóstolos, incluindo o próprio Judas, que faz referência a uma profecia de Enoque. Isso nos leva a crer que havia uma conexão íntima entre a obra e as doutrinas religiosas da época. Mas o que aconteceu depois? O que fez com que essa relação se apagasse com o tempo? E aqui entra uma curiosidade fascinante. O livro de Enoque foi considerado por muitos como uma leitura inspiradora, oferecendo revelações sobre o céu, os anjos, e até mesmo sobre a queda dos seres celestiais. Você alguma vez imaginou como seria entender o que aconteceu após a criação? O livro traz à tona questões sobre os gigantes conhecidos como Nefilim e a corrupção que se espalhou entre os homens. Mas com toda essa profundidade, por que ele nunca foi aceito em sua totalidade? A resposta pode estar nas tensões religiosas e sociais que marcaram a história da humanidade. Durante o processo de formação do cânon, a maioria dos textos foi submetida a uma espécie de triagem rigorosa. E o livro de Enoque, com suas ideias não ortodoxas sobre anjos e o mundo espiritual, não passou no crivo. Assim, ele foi relegado, quase como um tabu, enquanto outras obras mais populares e amplamente aceitáveis ganharam espaço nas escrituras sagradas. Fascinante, não acha? Mas o que exatamente podemos esperar ler nesse livro enigmático? O livro de Enoque é dividido em 5 seções principais, cada uma oferecendo visões e narrativas profundas sobre o que está por vir. Uma das seções mais notáveis é chamada de O Livro dos Vigilantes, que fala sobre os anjos caídos e sua interação com a humanidade. E se eu te dissesse que isso tem conexões diretas com a narrativa de Gênesis, especificamente a parte que fala sobre os filhos de Deus tomando as filhas dos homens? Uma proposta instigante que liga as histórias de forma incomum. Além disso, Enoque oferece uma visão fascinante sobre o juízo final, um tema que ressoa em muitas outras escrituras. Prevê eventos cataclísmicos que seriam considerados prenúncios do fim dos tempos e uma visão de como a justiça divina prevalecerá. Não é de se estranhar que essa narrativa tenha sido vista com um olhar crítico por determinadas autoridades religiosas. A ideia de um apocalipse e juízo estava longe de ser controlável e, portanto, se tornou um terreno perigoso. Você pode estar se perguntando, e isso é tudo que o livro de Enoque tem a oferecer? De forma alguma.
Há muito mais. A obra também apresenta uma rica cosmologia, detalhando a estrutura do céu e das esferas celestiais, e até mesmo oferece uma narrativa sobre a origem do mal no mundo. E a questão do mal é uma que sempre gerou questionamentos profundos e muitas vezes contraditórios. Como entender a presença do mal em um mundo criado por um Deus bom? O que se desenrola a seguir pode te surpreender. Sabia que o livro apresenta uma série de visões e sonhos, onde Enoque, em sua jornada, encontra seres sobrenaturais que revelam verdades cósmicas? Ele tem encontros com o próprio Deus e aprende sobre as retribuições que aguardam tanto os justos quanto os ímpios. Essas revelações poderiam ter transformado radicalmente as percepções sobre a vida após a morte e a moralidade na antiguidade. O que pode ser revelador ou ainda mais perturbador, dependendo de como se vê a vida. Mas como a história desse livro esquecido se entrelaça com a história da teologia e da filosofia? A partir do momento em que Enoque foi excluído da Bíblia, sua influência não desapareceu completamente. Ao contrário, ele manteve uma existência clandestina em várias tradições místicas e ocultas. Você sabia que muitos pensadores da Antiguidade e até mesmo da Idade Média se voltaram para o livro de Enoque em busca de sabedoria? A obra ecoou em textos de alquimia, gnosticismo e várias interpretações da Cabala. Olhando por essa perspectiva, surge uma nova questão: o que mais pode haver apolítico se a Bíblia nem sempre é o que parece? Voltando a uma questão mais prática, será que alguma versão do livro de Enoque chegou até nós? A resposta é sim. Existem cópias que foram descobertas em várias culturas, e o que vimos hoje é apenas a ponta do iceberg. As versões etíopes especialmente preservaram muito do conteúdo do livro original, oferecendo um vislumbre sobre o que temos perdido ao longo dos séculos. Isso te leva a pensar na fragilidade do conhecimento humano e como certos textos podem ser rejeitados ou esquecidos, enquanto outros prevalecem. E se isso não bastasse, embora o livro de Enoque não faça parte da Bíblia canônica, seus ecos ainda ressoam em diversas tradições religiosas e culturais. Muitas passagens podem ser encontradas em escritos cristãos primitivos, bem como em textos judaicos. Alguns historiadores argumentam que ele influenciou a forma como o Novo Testamento foi escrito, afetando a própria teologia cristã que desenvolvemos hoje. Fica a página em branco na história: o que mais poderia ser influenciado se tivéssemos acesso completo ao livro de Enoque? Você pode estar pensando que tudo isso é pura especulação, mas a verdade é que muitos estudiosos dedicaram suas vidas a revisitar o livro de Enoque, debatendo suas implicações e buscando compreender seu impacto na visão religiosa humana. Se você ainda não está convencido da importância dessa obra, imagine-se vivendo na antiguidade, onde questões sobre a existência e destinos da alma eram debatidas fervorosamente, e o livro de Enoque era a peça central dessa discussão. Ao longo da história, o livro de Enoque pode ter sido descartado, mas isso não significa que seu efeito se esvaiu. Para muitos estudiosos e crentes, sua mensagem continua viva, trazendo novos efeitos nas discussões contemporâneas sobre espiritualidade e moralidade. Você também pode se perguntar em como a sociedade moderna enxerga e utiliza a sabedoria contida neste livro. O que por horas pode ser uma simples curiosidade se revela um campo fértil para novas interpretações e questionamentos. Envolto nesta teia de mistério e redescoberta, é fácil se perder em um labirinto de perguntas. O livro de Enoque, um texto que talvez tenha sido considerado perdido, pode ser o que muitos de nós precisamos para reavaliar nossa compreensão das Escrituras, o que é sagrado e o que realmente significa entender a justiça e a moral no mundo moderno. A continuidade desse relato e as pistas que ainda nos aparecem ao longo do caminho são fascinantes, para não dizer hipnotizantes. Enquanto nos preparamos para explorar ainda mais as camadas da história do livro de Enoque, a sua jornada de descoberta não está nem perto do fim. Muitos mais detalhes e revelações emocionantes ainda estão por vir. Assim que você estiver pronto, vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios e nas dinâmicas que cercam esse livro extraordinário e as implicações que ele possui para a nossa compreensão espiritual. Prepare-se, porque o que vem por aí pode realmente te surpreender. Nesse sentido, o livro de Enoque continua a ser um recurso valioso para aqueles que buscam entender a complexidade das tradições espirituais e religiosas.
Ele não só oferece um olhar sobre a antiga cosmologia e as crenças sobre anjos, mas também uma reflexão profunda sobre questões que ainda ressoam na sociedade moderna. Da busca por significado à exploração da moralidade, este livro parece galvanizar a necessidade humana de entender o que está além do tangível. Um aspecto que vale a pena explorar é seu impacto nas doutrinas de imortalidade e juízo. A maneira como Enoque descreve o destino das almas, tanto dos justos quanto dos ímpios, lança uma luz sobre como as crenças sobre a vida após a morte foram formadas. No universo de Enoque, os justos são recompensados com um lugar ao lado de Deus, enquanto os ímpios são condenados a um destino sombrio. Essa narrativa não só reflete a compreensão da justiça divina, mas também corrobora a necessidade humana universal de justiça e equidade, um tema que atravessa culturas e épocas. Além disso, os Nefilim, mencionados no livro de Enoque, são uma fascinante linha de investigação e debate. A narrativa da interação entre os anjos caídos e os humanos revela muito sobre a preocupação da época com a pureza da linhagem e o impacto do pecado no mundo. Os Nefilim, frequentemente interpretados como os gigantes nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, simbolizam não apenas a transgressão, mas também a corrupção que havia se espalhado entre os humanos. Essa ideia dialoga intensamente com a história da humanidade, levantando questões sobre a natureza do mal e suas consequências. O que isso nos diz sobre a condição humana em nossa luta contra a corrupção em diversas esferas, não apenas relacionais, mas sociais e espirituais? À medida que examinamos as implicações do livro de Enoque, os paralelos com outros textos sagrados se tornam mais claros. O Apocalipse e o juízo final são temas comuns, que podem ser encontrados não apenas no Novo Testamento, mas também em outros escritos religiosos globais. É interessante como Enoque, apesar de sua exclusão, conseguiu influenciar a visão de mundo que se desenvolveu nas comunidades judaica e cristã. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda: o que você acha que pode ser perdido quando se ignora um texto tão imponente e suas respectivas visões? Além disso, a trajetória do livro de Enoque nos apresenta outra faceta fascinante e a luta pelo reconhecimento. O que aconteceu após a sua exclusão desde o início da formação do cânon bíblico? Os primeiros cristãos, por exemplo, mantiveram um interesse em Enoque, o que pode ser evidenciado até mesmo pelos pais da igreja que mencionam o livro. Contudo, a forma como ele foi relegado ao esquecimento revela as complexas dinâmicas de poder e interpretação dentro das tradições religiosas. Como isso impactou a diversidade de crenças? Na era moderna, o livro de Enoque tem sido redescoberto e estudado mais intensamente. A unidade de seu texto, depois de uma série de redacções e tradições orais, foi recuperada em várias edições e traduções, permitindo que ambos os acadêmicos e leigos tivessem acesso a esse material às vezes considerado clandestino. O que isso significa para a pesquisa teológica contemporânea? A busca ativa por esse conhecimento perdido promove um diálogo contínuo sobre a autenticidade da tradição e a necessidade de questionar o que foi canonizado. Nos últimos tempos, o livro de Enoque também encontrou um novo público na cultura popular. Referências em filmes, séries de televisão e até mesmo em obras literárias mostram que os temas que ele aborda continuam ressoando fortemente. Quer se trate da luta entre o bem e o mal, a jornada de almas, ou a busca por esperança em tempos de calamidade, Enoque não é apenas um texto histórico, mas uma fonte de inspiração e reflexão cultural. Isso leva a um ponto interessante, em como a narrativa de Enoque ensina a lidar com crises contemporâneas e oferece novas perspectivas sobre os dilemas morais enfrentados hoje. Podemos até nos perguntar se o livro de Enoque está recebendo uma nova vida por meio do prisma da espiritualidade moderna, um retorno à busca por significado que se parece menos com dogma e mais com a experiência humana. Cada vez mais, as pessoas estão se voltando para textos que oferecem não apenas regras ou diretrizes, mas histórias que capturam a complexidade das emoções e experiências humanas. O livro de Enoque traz essa riqueza que encanta e desafia, convidando à reflexão crítica e à introspecção. Alguns estudiosos também têm investigado as implicações éticas de suas narrativas. A forma como Enoque explora questões de justiça não é uma mera curiosidade histórica, é um convite à reflexão sobre como nossa própria sociedade lida com o conceito de justiça.
As histórias de recompensas e punições que permeiam o livro nos fazem perguntar como os valores contemporâneos, como compaixão, justiça e responsabilidade, se posicionam no mesmo plano de diálogo. À medida que continuamos essa exploração, outras questões emergem. O que o livro de Enoque pode nos ensinar sobre empatia e conexão humana? A visão da humanidade a partir do olhar de Enoque é uma que entende o sofrimento, a busca por justiça, e o anseio por um propósito maior. Isso, por sua vez, pode inspirar um relato ético que favorece o bem-estar comum, um aspecto vital na sociedade atual. Ponderando sobre a relevância do livro de Enoque, também podemos refletir sobre a relação que ele estabeleceu com outras tradições místicas e esotéricas ao longo do tempo, adicionando mais um toque ao seu legado. O interessante é notar que, embora tenha sido ostracizado pela ortodoxia, ele ainda achou espaço em outros movimentos e filosofias, demonstrando que seu conteúdo é suprimido apenas sob a superfície, esperando um momento de redescobrimento. Por último, ao concluir essa exploração do livro de Enoque, nos deparamos com um convite muito mais amplo, o convite à redescoberta do que se perde na história. O que isso implica para nós como sociedade e indivíduos? As vozes dos que foram silenciados, seja por razões religiosas, políticas ou filosóficas, nos oferecem uma oportunidade única de aprender e crescer. O livro de Enoque é um lembrete poderoso dos mistérios que ainda envolvem nossas tradições, uma lembrança de que a busca pelo entendimento é um caminho inacabado. Neste ponto, espero que seu interesse tenha sido despertado e que você se sinta impelido a investigar mais a fundo. O livro de Enoque pode não estar em sua prateleira de livros sagrados, mas seus ecos estão presentes em cada esquina da espiritualidade e da moralidade contemporâneas. Ao continuar sua jornada de descoberta, lembre-se de que a compreensão é sempre um ato de voar por novas perspectivas e, às vezes, explorar histórias que nos foram apresentadas sob uma luz diferente. Como se diz, a história não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre como as narrativas se desenvolvem e transmitem sua mensagem através do tempo. Prepare-se agora, pois as beldades e os mistérios do livro de Enoque esperam por você, prontos para oferecer uma nova compreensão sobre o que é realmente sagrado e como a justiça pode ser compreendida em um mundo cheio de complexidades. Venha, aventure-se nesse caminho de redescoberta, e talvez você descubra o que há muito se perdeu nas sombras da história, e, quem sabe, isso pode mudar a forma como você vê a si mesmo e ao mundo ao seu redor.